quando nós devemos ter uma fé coletiva. E na fé individual nós temos o hábito ou o costume de dizer que a salvação é individual. E de fato, a salvação é individual. Só que isso às vezes nos leva, ou melhor, serve como justificativa para terceirizar uma responsabilidade que é minha e que é sua. A fé é no coletivo. Às vezes nós não nos derramamos na vida dos nossos irmãos, às vezes nós não amamos os nossos irmãos como nós deveríamos, porque nós achamos que eles que têm que buscar. Às vezes nós não nos importamos de fato pelas pessoas que estão do nosso lado, porque nós achamos que a salvação é individual, e como eu disse anteriormente, é individual, mas nós não cuidamos dessas pessoas, porque achamos que cada um já tem a sua luta, cada um tem o seu problema, e cada um com o seu problema, vamos fazer a campanha da vida, cada um cuida da sua. Só que na comunidade cristã não funciona desse jeito. Nós que somos o corpo, a noiva de Cristo, nós não caminhamos dessa forma. E às vezes também, nessa fé individual, nós achamos que nós não podemos nos tornar vulneráveis a ninguém. E nós não queremos nos tornar vulneráveis a ninguém, porque nós acreditamos que os nossos problemas não devem incomodar as outras pessoas. Nós achamos que os nossos problemas devem ser resolvidos entre tão somente nós. Achamos que os nossos problemas da nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas limitações, não podem ser contadas às outras pessoas, porque o que elas vão pensar, ou o que elas vão falar, e aonde vai ficar a minha reputação. Só que Cristo chama a sua igreja para uma fé no coletivo. E nós hoje vamos falar sobre amizades, nós vamos falar sobre perdão, e nós vamos falar sobre cura. E é interessante porque nessa passagem de Marcos, nos ensina um pouquinho de cada coisa. Nós podemos observar dentro das amizades, que é interessante no verso 3 e no verso 4, que diz assim: 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Às vezes, por conta da idade, nós nos tornamos mais maduros e nós não nos permitimos termos amizades de verdade na fé cristã. Sendo que a amizade na fé cristã é algo para todos experimentarem. Eu tenho que saber da sua dor, você precisa saber da minha dor, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos caminhar juntos. E é interessante que fica muito claro quem são os amigos de Cristo. E você precisa, nesta noite, observar na sua vida quem são os amigos de Cristo e quem são os inimigos de Cristo. Porque os amigos de Cristo, você precisa fazer amizade rapidamente. Os inimigos de Cristo, você vai precisar se distanciar. E como que eu identifico isso, Lucas? É muito claro. Os amigos de Cristo, eles tomam atitudes que são atitudes bíblicas, que são segundo os princípios e os preceitos estabelecidos por Deus. Você vê os amigos de Cristo te empurrando e te incentivando para viver o propósito que Deus estabeleceu. Entenda que na fé cristã você não pode caminhar sozinho, meu irmão. Nem a criação foi feita sozinha. Lucas, que heresia é essa? Foi feita por Deus. Vai lá em Gênesis. Você vai ver que Deus fala: façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, já estava o Cordeiro preparado, já estava o amigo Espírito Santo, já estava Deus, os três sendo um, vivendo um propósito maravilhoso, já planejado e estabelecido por Deus. Você não pode viver só na presença de Deus, Canela. Você precisa ter amigos de Cristo. Você precisa ter amizades que te empurram cada vez mais para o propósito de Deus. Você precisa ter companhias que te empurram para perto de Jesus Cristo, que te incentivam a caminhar uma caminhada justa, uma caminhada digna perto de Jesus.
Amigos que, mesmo vendo a sua limitação, eles te colocam por cima do telhado e te colocam na presença de Jesus, independentemente da multidão, independentemente das circunstâncias. Eles não dão desculpa para te incentivar para o seu propósito, para te incentivarem para o propósito de Deus. Mas às vezes nós nos deixamos levar pela correria e nós não fazemos amizades verdadeiras no Evangelho. E aí só sobra espaço para uma coisa: para as amizades que são inimigas de Deus. E você fala: Lucas, mas isso é só no mundo. Não, aqui acontece isso. Se os amigos de Cristo te empurram para perto de Jesus, porque eles te confrontam em amor, eles se derramam na sua vida, graça sobre graça. Eles falam de Jesus quando você não tem forças. Eles oram, intercedem por você quando você se encontra limitado. Eles te levam a um ambiente de perdão, misericórdia e cura. Os inimigos de Cristo, quando são seus amigos, fazem o mesmo sem você perceber. Os inimigos de Cristo não têm os princípios nem os preceitos guardados no coração. E suavemente te distanciam de Jesus, mesmo na igreja ou fora dela. Porque eles agem segundo a carne e não segundo a Bíblia. Eles dizem que agir segundo a Bíblia não é para todos, e que ninguém consegue ser santo. Fato é, ninguém consegue ser santo, mas nós temos que tentar e caminhar em santidade. É a recomendação do apóstolo Paulo. Os inimigos de Jesus, eles tecem comentários sobre as vidas dos outros, dizendo que só são comentários. Eles invejam, fazem calúnias, difamação, falam sobre coisas carnais e mundanas, cobiçam, e só têm os olhos fixados no agora, neste plano terreno, pecaminoso e caído. Os inimigos de Jesus vão silenciando aquela voz que quer te colocar perto dele. E quando você percebe-se onde você está, não é na presença de Deus. É totalmente longe. É totalmente longe do ambiente de graça, do ambiente de misericórdia, do ambiente de amor, de perdão e cura. Porque os inimigos de Jesus, tudo é normal. Eu posso mentir, eu posso faltar com a verdade, eu posso inventar coisas que não aconteceram de fato, e ao mesmo tempo que se posicionam como seus amigos e amigas, te levam para um caminho que te separa do amor de Deus. Como, Lucas? Sendo que em Romanos vai falar que nada nos separa do amor de Deus. Tem sim algo que nos separa do amor de Deus, o pecado. Mas nós nos habituamos com aqueles pecados que são evidentes, aqueles pecados que são claros dentro da igreja e fora da igreja, que às vezes é o adultério, a prostituição. E aí quando acontece, geralmente, como alguma menina, o rapaz lá, eles engravidam antes da hora, a gente fica, uau, nossa, olha lá, estavam aprontando, tá vendo? Só que ainda mentimos, ainda cobiçamos, ainda invejamos, ainda temos raivas dentro do nosso coração, tudo aquilo que é obra da carne, segundo Gálatas 5. E isso vai nos distanciando. Isso vai nos distanciando porque nós não queremos mais ser confrontados. Porque os amigos de Jesus chegam e falam: ei, Canela, para com isso, para com essa atitude. Os amigos de Jesus nos ensinam o quê? Pecado é pecado, e pecado nos distancia da presença de Deus. Nós não queremos ouvir isso, nós não queremos ser confrontados, nós não queremos passar por um processo de sangue, suor e lágrimas, que às vezes a caminhada ministerial, a caminhada do Evangelho nos proporciona. Nós queremos uma leveza, uma
uma mente tranquila, e uma paz que transcende todo entendimento, mas sem seguir princípios. Isso não rola, Canela. Deixa disso. Então escolha hoje, e permita que Deus faça isso, que Ele distancie pessoas da sua vida, que Ele tire relacionamentos da sua vida, que Ele tire pessoas que te levam para longe dEle, mas permita também Ele colocar pessoas que te confrontam em amor, permita Ele colocar pessoas que vão te carregar quando você se encontrar em dificuldade para caminhar, permita Deus colocar na sua vida pessoas que vão falar, ei, vem por aqui, por aí, não, permita Deus colocar pessoas na sua vida que vai te dar injeção de ânimo, de fé, e vão te incentivar para chegar mais perto de Jesus. Permita isso acontecer na sua vida. Fique vulnerável, Canela. Você precisa abaixar a guarda, Canela. Você precisa muito abaixar sua guarda. Teve um ano, que eu acho que foi na 2022, 2023, se não me engano, que eu e a Ju, que tinha todo aconselhamento, ajuda, intercessão, a gente falava, ei, precisa baixar a guarda. Ô Lucas, você está com a guarda levantada, mano, baixa essa guarda. Você precisa estar num ponto de vulnerabilidade para que alguém cuide de você. Não tem como você caminhar sozinho. Você não é o Highlander, o último sobrevivente. Você não é o Rambo, né? Que vai dar conta de tudo, não, Canela. Aqui na igreja nós temos cursos, né, de mulher única, homem ao máximo. Nós fazemos uma oração até de hombridade. Pois nós acreditamos que você precisa ter amizades que se assemelham com Cristo Jesus, que caminham segundo os seus princípios estabelecidos na Bíblia. Mas nós temos dificuldade, essa é a verdade. Nós temos muita dificuldade de chegar nesse ambiente. E é interessante porque quando Jesus vai curar o paralítico, ele vê essa cena toda, ele fala, ao ver, a tradução NVT fala, ao ver a fé que eles tinham, ele faz. Fé no coletivo. Quando você está pensando em desistir, tem mais 4 pessoas, mais 5 pessoas, mais 6 pessoas orando por você, falando, Deus, guarda minha irmã, guarda meu irmão, dá força, Jesus, dá ânimo, não deixa desistir, Jesus, não deixa se desviar, Jesus, guarda a casa dela, guarda a casa dele, guarda a saída, guarda a entrada, Jesus, mas não deixa desistir da tua presença. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus faz algo. Só que Jesus, ele é fora da curva. Porque algo que me chama a atenção é que a intenção daqueles homens, muito provavelmente, o texto nos relata dessa forma, era ver o paralítico curado. E categoricamente nos evangelhos que retratam essa mesma passagem, vai nos insistir que Jesus age da mesma maneira. E qual foi a forma que Jesus agiu, Lucas? Jesus, ele perdoa. Jesus, ele oferece o perdão. No verso 5 vai nos dizer, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus, ele é tão fora da curva porque a expectativa era de cura. Mas o que Jesus oferece é perdão. E principalmente no Evangelho de Marcos, vai nos relatar que, talvez, ou muito provável, só ficaria no perdão. Por que Jesus, ele só ofereceu o perdão naquele presente momento? Porque quando eles desceram e colocaram aquele homem, Jesus visualizou o problema, ele oferece o perdão. Porque Cristo, ele quer iniciar uma cura interna antes de trazer em evidência aquilo que ele vai fazer na sua vida. Não tem como ele curar você de fora para dentro, não, ele quer fazer de dentro para fora. O que Cristo faz aqui, as pessoas não conseguem entender, e às vezes, eu e você, nós levamos isso como história de carochinha, que é o seu perdão e a sua misericórdia. Cristo em terra, ele reconectou esse homem diretamente com Deus. A palavra vai nos ensinar que nós éramos inimigos de Deus. E por conta do perdão de Jesus, nós nos tornamos amigos. E agora o seu poder
opera através de mim e de você. Não tem como Ele fazer os milagres externos, sendo que aí interno ainda não tem algo curado. Sendo que aí interno, no meu e no seu coração, está tudo bagunçado. Não tem como Ele operar maravilhas, sinais, prodígios e milagres, sendo que aqui dentro de nós está tudo adoecido. Ainda Satanás consegue te acusar. Ainda você se culpa por coisas que aconteceram no passado, sendo que o reino de Deus é para ser vivenciado no agora, no presente momento, porque o futuro já está garantido. No futuro nós vamos nos encontrar com Jesus e nós vamos viver na eternidade com Ele. Satanás te aprisiona no passado, te acusa no passado e gera ansiedade quanto ao futuro. E aí Jesus está tentando equilibrar as coisas. Jesus está falando: ei, eu te reconecto com Deus. Agora você é filho, agora você pode entrar no lugar mais santíssimo, que é dentro do meu e do seu coração, e falar: Deus meu Pai. Só que às vezes nós estamos tão preocupados com o externo, né? Porque o externo mexe com o nosso ego, de querer mostrar que nós somos alguma coisa. Sendo que Jesus quer nos reconectar com Deus. Sendo que Jesus quer trabalhar na nossa alma, no nosso coração, e nos limpar de dentro para fora. Tirar toda a sujeira, todo o lamaçal que ainda se encontra dentro do meu e do seu coração. Para a verdadeira transformação acontecer nas nossas vidas. Mas ainda nós queremos o externo. Jesus está falando: ei filho, ei filha, eu te perdoo, não tem mais acusação. Agora você é livre para adorar. Não é pelo que você faz, é por aquilo que você crê, é por aquilo que você professa. O Evangelho precisa ser uma verdade para mim e para você, Canela. Onde nós vivemos em constante arrependimento, deixando que o Espírito Santo de Deus produza esse fruto maravilhoso, o fruto do arrependimento. E como eu disse, nas coisas bobas que nós cometemos no dia a dia, nos afasta de Deus, e nós nem percebemos. O homem chega na presença de Deus, o homem chega na presença de Jesus, e a primeira coisa que Jesus faz é perdoar. Aí os fariseus começam a se perguntar: mas quem é ele para perdoar pecados? Quem é esse homem para perdoar pecados? Porque segundo a Torá, só Deus tem o poder para perdoar pecados. Só através dos sacrifícios de animais, né, que nós fazemos anualmente, é que pode-se obter o perdão de Deus. Às vezes nós nos comportamos como fariseus. Nós duvidamos da autoridade de Cristo Jesus para perdoar os nossos pecados, para perdoar pessoas, para perdoar vidas. Nós duvidamos da capacidade de Deus, que enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para nos reconectar com Ele novamente. E aí por isso que nós vivemos sempre naquele ciclo vicioso, de pecado, pecado, pecado. Fluo algumas vezes, faço algumas coisas na igreja, faço algumas coisas em casa, mas nunca consigo ter constância, porque não me encontro na circunstância de perdoado. Não me encontro como um ser que foi perdoado, que foi amado por Jesus. Será que nós levamos a Bíblia a sério, ou só uma história que aconteceu milhares e milhares de anos atrás? E Cristo quer perdoar nessa noite. Cristo quer perdoar pessoas, Cristo quer perdoar vidas, Cristo quer perdoar, sabe, acusações ainda que vêm à tona do passado. Cristo quer te reconectar de novo com Ele, com o Deus Pai, e quer te reconectar com pessoas também, talvez que carecem de perdão. Para de esperar que vai acontecer um milagre na sua vida, sendo que os princípios ainda não aconteceram da forma que deveria. Ele quer tratar no seu eu ainda.
Ele quer tratar aqui dentro do nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Ele quer produzir um metanoia, ou seja, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, um verdadeiro arrependimento. E como isso vem, Lucas? Como isso fica evidente que eu sou perdoado e amado por Jesus? Pelos seus comportamentos. Só pode perdoar quem é perdoado. Só pode amar, né? Nós cantamos, quem muito foi perdoado. Tá fora do tom, eu sei. Mas só pode cantar isso, só pode amar quem realmente se sente perdoado. No dia a dia você vê quem foi perdoado e quem não é perdoado. Quando alguém te fere, como você se comporta? No seu trabalho, na sua família, com os amigos. E a pior coisa, Canela, é ver quem não enxerga que não foi perdoado ainda. Porque é uma pessoa amarga, uma pessoa dura. É triste, porque você fala, ei, você está morrendo. Para de agir assim, para de agir desse jeito. E tem exemplos muito lindos na internet, né? Que às vezes a criancinha vai lá, derruba alguma coisa, e geralmente acostumado com o passado, né? É o quê? Quebrou o vidro em casa. Blá, blá, blá. Os pais dos anos 90, dos anos 80, nada contra vocês formaram excelentes filhos, mas também produziram muitos traumas. Vocês formaram muita gente, mas o costume da época era corrigir. Ah, você é um menino, vem aqui, vou te corrigir agora. Aí você vê lá a criancinha, puxa, derrubou o negócio, e é tão lindo de ver. A mãe pega, abraça, calma filha, a criança já começa a chorar instantaneamente. Pois quem está no erro sabe que está errando. Calma filho, na próxima vez é só segurar mais firme, calma filha. E dizem os psicólogos que isso produz segurança na vida da criança. Quem muito foi perdoado, muito ama, Canela. Você não merecia estar na presença de Deus, eu não merecia estar na presença de Deus, mas Cristo resolveu te perdoar. Cristo resolveu te transformar, para que lá no seu trabalho você manifeste o amor dele, para que lá na sua casa você manifeste o seu amor, o amor de Jesus, para que aonde você for, você carregue essa marca linda de perdão, de misericórdia, aonde as pessoas olham e falam, nossa, aquele Canela ali, ele é diferente, ele ama, as pessoas perseguem, as pessoas falam mal, mas ele continua amando e abraçando, ele continua beijando, dizendo que ama. Como pode? O que é isso? Ele é besta, né? Como alguns dizem, ele é um bobão. Não, é que você sabe que você foi perdoado, você sabe que a graça e a misericórdia de Jesus te alcançaram, e quando a graça e o amor e a misericórdia de Jesus te alcança, produz algo magnífico nas nossas vidas, que é o amor de Jesus sendo replicado de geração em geração. Essa igreja foi marcada pelo amor de Jesus, e nós vamos levar o amor de Jesus pelo Guarujá, nós vamos levar o amor de Jesus pelas vizinhanças, nós vamos levar o amor de Jesus nas escolas, nós vamos levar o amor de Jesus no trabalho, nas faculdades. Eu creio que Guarujá é de Jesus, o meu estado pertence ao Senhor Jesus, e nós somos os seus instrumentos de amor, instrumentos de misericórdia, instrumentos de graça. Jesus quer te usar, Canela. Ah, Lucas, eu estou tão marcado com alguém da minha família, alguma amizade que me produziu tanto mal. Jesus te perdoou, faça a diferença. Terminou o culto, liga, ei, fulano de tal, eu vim aqui para te ligar e falar que eu te perdoo, eu te amo. É, Canela, é para quem te fez mal, não é para quem te faz bem. O amor e o perdão de Jesus também. Você precisa entender isso, Canela. E aí, os fariseus estão lá. Eles olham aquilo e se perguntam, como pode alguém perdoar os pecados de outra pessoa? Quem é ele? Como que ele faz? De onde ele veio? Que blasfêmia!
Jesus fala para eles, né? Eles pensam isso, eles não falam, eles pensam. Jesus fala, que Jesus conhece os corações, Jesus sonda o seu coração. Jesus sabe quando você tem dúvida se ele pode e se ele não pode fazer. Jesus sabe quando você tem dúvida da autoridade dele. Jesus fala, olha, o que é mais fácil? Perdoar os seus pecados ou dizer para ele se levantar da sua maca? Ou para que ele seja curado? O que é mais fácil? Jesus está dizendo, ei, eu sou o cara. Direto e franco, eu sou o filho de Deus. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Mas para ficar claro para vocês, fariseus, para ficar claro para nós, fariseus, eu vou mostrar que eu posso, além de fazer uma transformação interior, de conectar o homem diretamente com Deus, eu também posso curar o homem. Levanta, paralítico, fica de pé. Fica de pé, pega a sua maca, pega a sua cama. Você foi curado. De dentro para fora. Jesus realiza milagres. Esse Jesus aqui que nós lemos, eu creio que ele tem poder ainda para curar. Eu creio nesse Jesus que curou as pessoas que estão com câncer. Eu creio que Jesus ainda vai levantar pessoas que estão na cadeira de rodas. Eu creio que Jesus vai curar tua simples dor de cabeça. Eu creio que pessoas que usam óculos vão parar de usar óculos, porque Jesus tem poder. Ele pode fazer, ele tem autoridade. Ele levanta pessoas que estão mortas e traz a vida. Esse Jesus, ele consegue restaurar relacionamentos. Esse Jesus, ele é poderoso, Canela. Por que você ainda tem dúvida que ele vai fazer? Deixa eu falar um negócio. Se você acredita mesmo na Bíblia, eu nunca vi ninguém ressuscitar do mundo dos mortos. Mas esse Jesus, ele não só ressuscitou, mas ele falou, ei morte, eu tenho autoridade sobre você. Agora nós temos vida, Canela. Nós temos vida. Nós temos uma vida pela frente com o Senhor Jesus. E eu não estou falando aqui nessa parte terrena. Aqui nós vamos cumprir o propósito dele, mas nós vamos viver eternamente com esse Jesus maravilhoso. Você precisa crer nesse Jesus, Canela. Esse Jesus, ele restaura os relacionamentos. Ele fala para essa galera aqui, ei, eu tenho autoridade. Ei, Canela. Eu tenho autoridade, eu posso curar. Levanta, paralítico, fica de pé. Fica para essa galera ver, essa galera teimosa, que insiste em não ver que eu sou o Messias. Sabe por que Jesus fez isso? Os profetas, eles anunciavam e diziam que o Messias, ele perdoaria, teria esse poder para perdoar pessoas. Esse mesmo Messias também curaria as pessoas. É isso que ele faz aqui. Ele dá uma demonstração para os fariseus que ele era o cara ao qual os profetas, que eles leem todos os dias, que eles liam todos os dias, ele era essa pessoa. Só que eles têm dificuldade de crer. Eles têm dificuldade de entender. E o nosso problema às vezes é que nós lemos sobre Jesus. Os nossos problemas às vezes é que nós viemos aqui no culto, na quinta, no domingo, no sábado, quando tem culto dos sarças, e nós cantamos sobre Jesus. Lá em casa nós falamos sobre Jesus. Nós dizemos que estamos na presença de Jesus. Mas quando se trata de acreditar nesse Jesus, que ele pode reverter toda circunstância, nós duvidamos, nós paralisamos, nós nos comportamos como fariseus, que não entendem que ele tem poder para perdoar qualquer um, e que ele tem poder também para curar qualquer um. Nós precisamos compreender cada vez mais, e ter fé, que Jesus ele cura. Olha que interessante, no verso 9 e no verso 10, ele diz, o que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e ande. Só que é interessante que nós
Falamos aqui domingo passado sobre adoração. E algo magnífico acontece. Porque isso nos diferencia se nós somos fariseus ou se nós somos aqueles que são cordeiros, filhos de Deus, cordeiros da promessa e filhos de Deus. No verso 12, depois de Jesus ter falado para o caneludo aí, o paralítico, pegar sua maca e se levantar e sair andando, o homem pegou, isso no verso 12, o homem se levantou, deu um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Em outras traduções falam sobre adoração. E o pastor ministrou aqui sobre justamente a adoração que sustenta o altar. Às vezes, como eu disse, nós estamos na presença de Deus, nós cantamos sobre Ele, nós lemos sobre Ele, mas nós não reconhecemos a sua autoridade. Porque quando Cristo tem um encontro com uma mulher samaritana, Ele fala: chegou o tempo em que nós vamos adorar em espírito e em verdade. O tempo é agora. Esse espírito em verdade, basicamente olha, eu reconheço a autoridade de Jesus. Eu reconheço quem Ele é. E não é só quando as coisas acontecem. É de coisas que não aconteceram ainda. Tem vezes que Jesus não vai produzir nada externo na minha e na sua vida. Ele não vai produzir nada externo na minha e na sua vida. Não vai vir a cura que você espera. Mas a graça dele vai te bastar. E você vai entender que você continua sendo amado. Porque eu sei que vem perguntas no seu coração, talvez. É para você mesmo que veio essa noite. Poxa, Deus, acontece com todo mundo, menos comigo. Tudo dá certo para todo mundo, menos comigo. Parece que só eu vivo nessa dificuldade. Parece que só eu tenho essa luta, Jesus, que me persegue em todo o tempo. Jesus quer que você experimente da graça dele. Paulo nos fala que ele pediu 3 vezes para que fosse curado de algo que nós nem sabemos. E Deus fala que, olha, a minha graça te basta. Então, talvez você está se debatendo, você está se mexendo, está lutando contra a vontade de Deus na sua vida. Ele está querendo dizer: a minha graça vai te bastar todos os dias. A minha graça vai te bastar todas as manhãs. A minha graça vai te bastar independentemente do problema. A minha graça é o que te dá força. A minha graça é o que te coloca de pé. A minha graça é que te renova todos os dias. Você respira, não respira ainda? Faz assim comigo. Faz canela, puxa o ar. Você tem um fôlego da vida. Sabe quem colocou isso em você? Foi Deus. A graça dele te basta. Se você está de pé, respirando desse jeito, é porque a graça de Jesus ainda te acompanha, canela. Os propósitos de Jesus não se findaram na sua vida, então continua caminhando. Esse Jesus, ele tem poder para curar você internamente e externamente. Lucas, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu estou com isso, eu estou com aquilo, síndrome do pânico. Eu creio em um Jesus que tudo pode. Eu creio em um Jesus que te cura. Eu creio em um Jesus que te transforma. É Ele, canela. Acredite nele. Então o que nós aprendemos aqui? Nesse final do verso 12, que nós temos que adorar Jesus. Então se coloque de pé, que nós vamos adorar Ele agora. Nós vamos exaltar esse santo nome, que é digno da nossa honra, da nossa adoração. O que nós vimos aqui? Que nós precisamos colocar pessoas que são amigos de Jesus Cristo. Nós precisamos caminhar com pessoas que vão falar: ei, Rogério, continua firme e forte. Ei, Almeida, continua batalhando. Ei, Pastor Paulo, continua orando. Ei, irmã Eliane, continua buscando pela sua família, pela sua casa. Nós aprendemos que nós precisamos ter essas amizades do nosso lado. Nós aprendemos também que Jesus, Ele primeiro vai te perdoar, Ele já te perdoou. Nós aprendemos que esse Jesus já te perdoou. Ele produziu uma transformação no meu e no seu coração. E não tem nada mais que te acuse. Qual é a terceira coisa? Jesus, Ele vai te curar.
Jesus, Ele vai trazer a cura para quem precisa. Ele vai transformar quem precisa de transformação. Mas nós precisamos crer e não duvidar da autoridade de Jesus como fizeram os fariseus. Qual é a quarta coisa? Nós precisamos adorar esse Jesus, porque Ele merece a nossa honra, Ele merece a nossa glória. Nós reconhecemos a sua autoridade, e quando nós reconhecemos a sua autoridade, Ele faz, Ele age, Ele é o Senhor, e Ele vai continuar agindo em nosso meio. Então nesse momento, feche seus olhos. Jesus, eu estou reunido com os meus irmãos na Tua presença, Jesus. Pai, nós Te amamos, Jesus, nós Te bendizemos. Jesus, coloca pessoas em nossas vidas que vão nos ajudar a levar-nos mais próximos de Ti, Jesus. Colocam pessoas que vão interceder por nós, pessoas que vão orar por nós, Jesus. E que nós possamos ser essas pessoas também, Pai amado, na vida de outras pessoas. Pai, que quando tudo parecer dar errado, que vão chegar essas pessoas e vão nos colocar mais próximo de Ti. Mas tiram pessoas da nossa parentela, Jesus. Tira pessoas do nosso derredor que nos procuram prejudicar, Pai amado. Pessoas que nos afastam da Tua presença, Jesus. Que nos afastam dos Teus princípios. Tira essas pessoas, Pai amado. Jesus, nós acreditamos também que o Senhor tem poder para perdoar pecados, que o Senhor tem poder para perdoar culpa, e não tem como mais o inimigo da nossa alma nos acusar, Pai, pois nós estamos na Tua presença, Jesus. Pai, eu também Te peço por pessoas que precisam de cura, Jesus, pessoas que precisam de transformação. Visita agora, Pai, visita o coração, visita a alma, visita a mente, Pai. Cura os enfermos, realiza milagre. Essa igreja ainda acredita que o Senhor realiza milagre. Essa igreja acredita no Teu poder, na Tua cura, Jesus. Pai, nos torna firmes e fortes, para que mesmo nos dias de tempestades, Jesus, nós possamos Te entregar uma verdadeira adoração, que nós possamos Te entregar o verdadeiro louvor, Pai, como forma e expressão do nosso amor por Ti, Jesus. Pai, venha sobre as nossas vidas, Jesus. Venha sobre as nossas vidas, Pai amado. Aleluia.
graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça, e eu vou me esvaziar pra você, pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. O seu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. Olha, Jesus falou no meu coração que tem pessoas se encontrando fracas aqui nessa noite. E nós estamos em comunidade cristã. Então você vai dar a mão para quem está do seu lado. Dá a mão para quem está do seu lado. Feche o corredor se for necessário. Mas não fique sozinho. Você vai pedir força, para que Jesus derrame força para a pessoa que está do seu lado. Fala, Jesus, as intercessoras me ajudem agora. Fala, Jesus, o meu irmão está precisando de força. Ele está se encontrando fraco. Vai, começa a orar. Não dependa daqui não, por favor. Uma fé ativa, vai, uma fé no coletivo. Comece a clamar a Jesus. Jesus, meus irmãos estão precisando de força, Pai. O Senhor é a nossa força em meio à fraqueza, Pai. Nós não temos força, mas o Senhor é nosso escudo e a nossa fortaleza. O Senhor é nosso guarda, Pai. O Senhor é quem está conosco em todo o tempo, Jesus. Então visita a vida dos meus irmãos. Aqueles que pararam de orar, Jesus, que voltem a orar. Aqueles que pararam de ler as tuas sagradas escrituras, que voltem a ler a tua Bíblia, Jesus. Dá força, dá ânimo no espírito. Talvez o inimigo tenha roubado isso, Jesus, tenha tirado a alegria, mas o Senhor é o Deus da alegria. O Senhor é o Deus da felicidade. O Senhor traz felicidade aos nossos corações. O Senhor traz paz em meio ao caos. Jesus, derrama força sobre os meus irmãos. Pai, derrama força sobre a vida deles. Cuida de cada um, Jesus. Cuida de cada coração. Comece a orar, Jesus. Comece a orar, comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Não pare, não pare. Nós acreditamos em Ti, Jesus. Nós acreditamos que o Senhor tem poder para dar força, Jesus. Dá força aos meus irmãos. Aqueles que ainda estão de pé, Jesus. Cuide para que eles não caiam, Pai. Mas fortaleçam ainda mais, Jesus, os meus irmãos. Seja com eles em todo tempo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, Jesus. É assim que nós te pedimos. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome de Jesus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém e amém.